Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o corpo humano. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 28. Vou ler do versículo 40 ao 43. Dizem assim: Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação e quando chegarem, repito, ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Hoje é 9 de dezembro de 2022. Maravilhoso, eterno Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, na tua presença. Quero te apresentar a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha vida, a minha família. Fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo o corpo humano. E eu quero falar aqui, gente, de um assunto até delicado, tá? Porque nós temos aí alguns conceitos, pessoais. E eu não quero aqui doutrinar ninguém, não estou aqui para mudar, a forma de que cada um vive, Mas eu quero somente fazer uso aqui da palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo me colocar no meu coração, eu passo para vocês, tá bom? Eu vejo, gente, o corpo humano como uma máquina. Aquela máquina completa e ao mesmo tempo complexa. Uma máquina, digo máquina aqui entre aspas, de nervos, ossos, pele, sangue, uma mente pensante, essa máquina, no sentido que estou falando, e órgãos vitais e também órgãos reprodutivos. E estes últimos, ou seja, são órgãos apresentados como órgãos sexuais, os quais esses órgãos sexuais produzem, e eu não estou falando uma coisa nova, os adultos sabem o que eu estou falando aqui, esses órgãos sexuais produzem sensações de desejos que, se não são controlados, nos levam à morte espiritual. E isso é muito sério, isso é muito grave. E aqui nesse texto, nós estamos observando a orientação de Deus para Moisés concernente às vestimentas sacerdotais, mais precisamente dos filhos de Arão e também de Arão, E aqui um dos versículos que me chamou a atenção é aqui, o versículo de número 42. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Calções aqui, gente, é a peça íntima, tá? É o que nos homens, a gente chama de cueca. E as mulheres sabem, o que é também a sua peça íntima ou as peças íntimas. As mulheres usam mais de uma, tá? Eu me lembro até quando eu era criança, não sei hoje, mas a minha avó, e algumas pessoas da minha família que eram crentes do sexo feminino usavam uma anágua antes do vestido, inclusive tecido grosso, E geralmente era abaixo dos joelhos. Tinha até um nome, não sei se ainda se usa esse nome, chamado Chanel. Tinha um vestido longo, que era cobrindo os pés, e tinha um chamado Chanel, que era um pouco abaixo dos joelhos. Hoje a turma não conhece,
com todo respeito, viu, minhas irmãs que estão me ouvindo, muitas pessoas não conhecem este modelo chamado Chanel. E aqui, nas vestes sacerdotais, nós estamos observando que Deus está orientando Moisés, e Moisés passando isso para Arão e seus filhos, que eles deveriam usar esse tipo de roupa para cobrirem a carne nua. Então, um assunto delicado, porque tem pessoas que querem andar, né, do seu jeito, do seu modo. As modas vão sendo criadas e as pessoas, estou na minha casa, faço o que eu quero, ando, né, como quero. A gente sabe que, biblicamente falando, no sentido de sermos, né, por exemplo, intercessores, nós somos todos sacerdotes desse sacerdócio santo que Jesus Cristo outorgou para nós, né? E como sacerdotes, nós devemos também ter cuidado com as nossas vestimentas para não mostrar a nossa carne nua, tá certo? Então aqui, inclusive, veja bem, aqui dá até o tamanho, irão dos lombos, ou seja, da cintura até as coxas. Então, tem até essa questão do comprimento daquela vestimenta, tá? Eu quero deixar aqui um texto, já que nós somos todos sacerdotes, como igreja de Cristo, né? E até eu faço uma pergunta assim para mim mesmo, como é que estão as nossas vestes, hein? Por exemplo, na rua, como é que a gente se veste para andar na rua? Como é que a gente se veste na igreja, para ir para a igreja? Está sendo glorificado o nome do Senhor com nossas vestes? Como é no trabalho? Como é também até em casa? O lugar mais difícil de ser crente é em casa. Eu estou em casa, eu vejo o que eu quero. Repito o que disse no início, eu não estou aqui para ensinar, mudar o modo de você viver. Estou apenas fazendo uso da Bíblia, a palavra de Deus, na palavra do dia de hoje, tá certo? Eu não marco nada, eu sempre peço ao Senhor para me dar um assunto e sempre um assunto novo. Fico assim pesquisando nada. Então, uma hora o Espírito Santo me deu esse assunto. Espero que você, a senhora e o senhor recebam, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vou terminar agora, versículo 32, diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos. Gregos aqui são aqueles que não são da linhagem, né? Não são evangélicos, tá? Trazendo para o dia de hoje. Também nem à igreja de Deus. Nesses três grupos aqui, a gente não pode andar de um jeito que vai escandalizar, né, esse povo. Simplesmente o mundo, né? Que aqui são tratados como os gregos. Então, se a gente se portar bem, a gente não vai dar escândalo. Mas se a gente pôr uma roupa, por exemplo, indecente, a gente vai escandalizar o evangelho. Que possamos ter cuidado com isso, tá certo? O nosso corpo humano deve ter um cuidado especial por nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.